Obrigado, meu Deus, pelo caminho teu, pela luz que me deu nesta estrada da vida. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos meus que caminham comigo, vencendo os perigos. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, Tu és grande demais. Bom dia, meus irmãos. Deus os abençoe. Graça e paz os seja multiplicada. Que bom começar mais uma manhã com esse conselho de Deus para as nossas vidas, não é verdade? Isso é muito bom. E pensar neste momento em um chamado de Deus. Você já pensou em um chamado de Deus? A força, o poder que existem em um chamado de Deus? Ninguém resiste ao chamado de Deus. Quando Deus chama. Quando ele esteve aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo, quando ele passava, quando ele dizia, vem, segue-me. Vejam bem, era diferente quando ele chamava. Então eu tenho essa escritura aqui registrada em São Mateus capítulo 9, verso 9 também, né? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Vejam bem. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Veja bem. Não resistiu. Quando ele chama. Você sabe que esta obra é de Deus, chamada de Deus, o próprio trazer a pessoa é de Deus. Jesus chegou a dizer, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então ele chama e ele traz. Às vezes podemos encontrar até pessoas oferecendo para seguir ele. Não é ele chamando. É oferecendo. Então, como alguém chegou certa vez e disse, ó Senhor, eu vou seguir o Senhor. Ele disse, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É lógico, ele estava tentando seguir Jesus por um interesse humano. Um interesse humano. Então, há muitas pessoas hoje que querem seguir Jesus apenas por um interesse humano. Então, elas se oferecem. E elas são chamadas por homens, não por Deus. Então, elas tentam ser crente, elas lutam, mas tudo interesse carnal, humano, bens naturais, boa vida na terra e assim por diante. Mas você veja que o próprio mancebo de qualidade, ele veio oferecendo. Jesus disse, você vai então, vende tudo que você tem lá, e vem então e segue-me. Em outras palavras, se é isto que você quer, então você vem e segue-me.
Mas ele achou muito difícil. Achou muito difícil. Mas se esta passagem, se isso tivesse sido Jesus, tivesse tido o início, a iniciativa de visto ele e falado para ele, vem e segue-me. Porque quando ele falava, vem e segue-me, é o poder da palavra falada. Nós temos que entender isso. É o poder da palavra falada e aquilo atinge a pessoa. Atinge a pessoa. E ele faz isto com os eleitos, com os predestinados. Então ele fez isso com Pedro, ele fez isso com todos os seus discípulos. Ele fez isso até com... Você vê, até o Judas seguiu ele. Ele chamou Judas para seguir ele, porque tinha uma passagem, uma profecia lá registrada na Bíblia, que só Judas poderia cumprir aquela profecia. Então ele teve que ser chamado temporariamente para o ministério, temporariamente. Mas que depois ele se desviaria, iria para o seu próprio lugar. Senhor Deus, eu creio que quando o Senhor chama um homem, o Senhor chama uma mulher, o profeta chegou a dizer que o Senhor equipa ele para o ministério pelo qual o Senhor o chamou. Para a obra, o Senhor dá condição, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá força, o Senhor reveste o homem, Senhor, com tudo que ele precisa, a mulher, quando o Senhor chama, realmente aquele chamado, que é a palavra falada, vem e segue-me. Aleluia, uma determinação ousada da parte do Senhor. Eu creio nisto, Pai. Eu creio que assim o Senhor fez comigo. Eu creio que assim o Senhor fez com muitos. E há muitos que me ouvirão e dirão a mesma coisa. Que estarão ouvindo esse áudio e dirão também assim. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu não resisti. Eu não tive força para dizer não para ele. Aleluia! Ainda que isso tenha levado a perder muitas coisas. Maria não teve força para dizer não para ele. Ó Senhor, José não teve força para dizer não para ele. Quando ele falou com José, e assim foi com cada um, Senhor. Aleluia, muito obrigado pelo seu chamado, pela sua eleição, pela sua predestinação que o Senhor colocou na minha vida. Eu te louvo, eu te engrandeço por tudo isto, Pai. E abençoe meus irmãos, minhas irmãs, a todos, Senhor, nesse dia de hoje, que a tua paz reine em seus corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Tem apresentado a mensagem do dia e com muita unção traz-nos revelação, mostrando os mistérios com muita ousadia. Obrigado, obrigado, meu Deus, tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, tu és grande demais. Obrigado, meu Deus, por esse alarido que tem invadido o nosso coração. No Brasil e no mundo a mensagem é pregada e chega aos seus filhos na plena unção. Obrigado, obrigado, meu Deus, tua luz ilumina o caminho
caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és Deus poderoso, Tu és grande demais. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és Deus poderoso, Tu és grande demais. Tu és maravilhoso, Tu és Deus poderoso, Tu és grande demais.